De volta ao nosso Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília Exija, peça Vitalícia. E também com a gente a companhia da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334, o fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações. Olha, o programa Conexão está batendo um papo aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues. O Dr. Marcelo Rodrigues é diretor clínico da Oralsim. Está aqui para falar do aniversário da Oralsim. Nesse primeiro bloco a gente falou um pouco da importância, né, da higiene bucal, né, de pensar mesmo como uma higiene, fazendo parte, claro, de todo o nosso corpo, mas uma atenção especial para a higiene bucal, até porque a gente mencionou aqui, o doutor falou de uma maneira clara aí, que é muito frequente o acometimento, né, de problemas periodontais, sangramentos, né, doutor? Enfim, e é muito simples também você resolver. Por isso é bom você estar regularmente. Se você vai regularmente, vamos dizer, a cada 6 meses, dificilmente você vai ter uma situação como essa, né? Porque você tem um acompanhamento, você tem uma orientação. Você detecta qualquer mudança muito cedo. Uma cárie, para gerar uma cavidade, ela leva anos. Então, se você procura o dentista a cada 6 meses, dificilmente vai gerar um problema. E isso é válido para as nossas crianças, né? Que é o que a gente está tentando fazer, como se diz, uma nova geração de pacientes que não vão sentir dor de dente, que se perderem um dente vai ser por um acidente, né? Os nossos filhos têm essa chance, Marco, tá? De chegar à vida adulta sem ter tido cárie, chegar à vida adulta sem ter perdido um dente. Você já pensou? É diferente, então vale a pena. E é simples mudança de hábito, uma mudança de cultura realmente que a gente está tentando realizar. É isso aí. Bom, doutor, vamos falar um pouco aqui agora do aniversário da Oralsim, 14 anos. Rapaz, assim, a gente percebe quando soma, né, quando aparece o número, que o tempo está passando. Realmente, a gente se perde um pouco, né? E são 14 anos de Oralsim, são 14 anos dessa visão de trazer ao paciente o tratamento com implantes de uma forma humanizada, sem aquela situação de desespero até por parte de alguns pacientes, por parte de alguns pacientes, a insegurança de que isso possa vir a ser uma coisa de longevidade, de alguns pacientes que pensam que é um tratamento que é muito agressivo. Então, a Oralsim, ela trouxe uma visão humanizada da odontologia, uma visão da odontologia moderna, onde o paciente nos procura para começar sem dor, ele nos busca para realizar um tratamento inovador, que traz conforto, que traz capacidade mastigatória, que devolve a ele a autoestima, que devolve saúde. E isso tudo feito de uma forma muito leve, muito tranquila, deixando muito claro como funciona o tratamento com implantes. E são mais de 14 anos dessa visão de integração de odontologia, onde nós temos equipes formadas por especialistas, cada um executando o que de melhor conhece em cada área e trazendo essa equipe multidisciplinar, que é uma visão que nós temos hoje cada vez mais clara, que não se trabalha sozinho, Marco. Você não consegue realizar um procedimento único e exclusivamente mantendo você como centro do movimento. Então a gente sabe muito bem, e essa visão foi muito bem captada lá nos primórdios de 2004. Então já se passaram 14 anos de Oralsim, são 14 anos de implantes realizados, são mais de 5 milhões de implantes. Desculpe. 5 milhões de atendimentos, mais de 1 milhão de implantes. Olha que coisa. É muito implante. Muito grande. E isso trouxe para a gente uma condição de executar esse processo de uma forma otimizada, trazendo para o paciente extremo conforto, extremo dinamismo. Então, é para nós um motivo de festa, relembrar a cada mês que estamos trazendo para os pacientes qualidade de vida, estamos trazendo a ele a alegria de voltar a sorrir, né? A gente está falando de carnaval, aquele sorriso, né? Que é tão importante, um momento de felicidade. E para isso ser executado, é muito tranquilo. Então, a gente fica muito feliz de comemorar. É uma rede que cresce a cada ano. Tá? Estivemos recentemente, eu comentei com você, na nossa convenção, conversando com experts no ramo de franquias, e eles deixam muito claro que a visão que eles têm da empresa, da forma como eles administram, buscando sempre trazer o melhor para o paciente, isso traz solidez, traz
conforto aos pacientes, traz segurança. Então, a Oral Sim, ela tem, em primeiro lugar, o paciente como foco. Ele é o alvo maior, ele é o que a nossa mola motriz, ele que faz a empresa funcionar. Então, a Oral Sim pensa grande, né? O Eduardo, o Dr. Vitor, que o pessoal costuma ver nos vídeos, comerciais e tal, eles pensam muito, mas muito grande no sentido de trazer para o paciente a oportunidade de ter seu dente fixo de novo, com um tratamento extremamente indolor, eficaz, eficiente. É o tratamento humanizado mesmo. Ô, doutor, é interessante a gente pensar assim, né? Hoje, principalmente quando a gente fala aí, eu tenho acompanhado aí as campanhas, a gente teve o privilégio de participar também, e fica imaginando assim, hoje só tem mesmo ponte, né? Que é a chamada... É PPR, mas é a ponte móvel. É a ponte perereca. E a perereca, que é a dentadura, né? É isso? Existe a dentadura, que é a pessoa fala PT ou prótese total, que seria o nome. Existe a prótese parcial removível. Essa é a perereca? É a perereca ou PPR. Que eles vão dando nomes assim e às vezes a gente vai aprendendo até os nomes. E que assim, a gente fala assim às vezes, né? E não é num ar de crítica, até porque até aqui, né, até alguns anos atrás, fez o seu papel. Com certeza. Com todo o sofrimento, é verdade, com um monte de limitação, tal, mas era o que tinha. Cumpriu um papel, um ciclo. Eu sempre comento isso. Quando o paciente chega até mim e fala, olha, eu tirei o dente há 30 ou 40 anos e coloquei uma dentadura. Eu peço para eles, por favor, em momento nenhum, discutam com seus pais, porque muitos têm mágoa da família por terem deixado cometerem essa mutilação. Mas eu tento explicar que naquele momento era o único recurso que tinha. Né? Depois veio o tratamento de canal, que por muitos anos não foi tão eficaz. Depois ele foi aprimorado, os materiais melhoraram. Então hoje é muito fácil a gente olhar para trás e falar, nossa, eles faziam isso. Não dá para ser feito isso, porque na verdade é o que tinha para ser feito naquele momento. Só que atualmente, que você falou, né, ainda estar com a dentadura, ainda estar com a ponte móvel, na verdade, assim, seria uma coisa meio que poderia ser eliminado, vamos dizer assim, descartada, né? Daria sim para executar esse procedimento do tratamento com implantes e voltar a ter o dente fixo com muita tranquilidade e tirar o desconforto estético, a insegurança que a prótese pode trazer, sim. É muito tranquilo. E é interessante porque nós estamos falando dessa questão, né, do que se tinha antigamente. Eu sou de escola, estudei em escola estadual. E eu me lembro que nós tínhamos uma época lá atrás, isso na final da década de 70 para 80, você tinha um consultório odontológico e tal. E, cara, arrancava com maior facilidade, extraía dente. Não pedia para o pai, simplesmente chamava a criança na fila ali, né? Ia pegando a primeira carteira, a segunda carteira, sua vez. Dá uma olhada, tá ruim. Não tinha muito, tipo, vou voltar outro dia, então. Eu vou corrigir, vamos arrumar aqui e tal. Isso era uma parte de uma política. E reflete hoje, né? Naquele que tem aí 40, 50, 60 anos. Exatamente, e que perdeu alguns elementos e com os anos, à medida que coloca essa prótese móvel, ela infelizmente ela acaba comprometendo a estabilidade dos dentes e gera perda. Então realmente eles foram evoluindo e em um dado momento chegavam à dentadura. Era uma evolução constante. Doutor, e o senhor falou lá no começo que a pessoa às vezes vai, meus dentes estão moles, estou perdendo os dentes. Como é que é isso? Qualquer um pode receber um implante dentário? Sim, o tratamento com implantes dentários, ele é indicado para pacientes que tenham qualquer processo. A gente limita um pouco a idade de instalação. Então, o paciente em fase de finalização de crescimento, isso é extremamente importante. Com exceção desse paciente, os outros pacientes serão avaliados. Os colegas médicos estão acostumados a receber cartinhas minhas pedindo orientação, pedindo a avaliação do medicamento que eu vou usar. Então, a gente participa muito com os colegas pedindo socorro realmente, né? Um apoio na execução do tratamento. Então, a gente divide muito essa responsabilidade e hoje essa visão do médico participando conosco na odontologia é cada vez mais clara. Então, o paciente sim pode realizar, qualquer paciente pode realizar o tratamento. Se houver alguma limitação, ela é trabalhada, tá bem? Mas é muito incomum você não poder executar um procedimento, desde que seja muito bem avaliado. E as limitações com relação a pouco osso, isso nós acabamos eliminando pelo enxerto ósseo, algumas técnicas novas que surgiram, tipos diferentes de implantes que nos dão condição de trabalhar em espaços, às vezes, com osso reduzido. Então, a gente consegue executar, pelo lado prático, né, pelo lado da cirurgia,
a instalação desse implante com a maior tranquilidade também. E aí, a questão da comodidade hoje que se tem, né, doutor? Avançou muito, né, esse trabalho de implante. Ele já veio, quando ele surgiu, ele já tinha uma proposta assim, muito satisfatória, eu diria, principalmente no que diz respeito a desconforto, a dor, enfim, a possíveis complicações e tal. E hoje me parece assim que está extremamente aprimorada essa técnica. Exatamente. À medida que você executa e repete o procedimento, você consegue ter ganhos, né? Nós temos odontologia com implantes há mais de 30 anos no Brasil. Então, à medida em que técnicas cirúrgicas, né? Desculpa usar esses nomes porque assustam as pessoas, mas a forma de trabalho, operacional mesmo, né? Se torna cada vez mais clara. A gente até brincava hoje aqui, com licença, doutor, mas com relação à profissão, né, do senhor, quer dizer, o cirurgião dentista, né, já tem essa marca. Essa marca já assusta, né? Então, o cirurgião já mexe com todo mundo. Mas à medida em que foi se trabalhando cada vez mais, e lógico, não é inventando, mas através de estudo, comprovando que técnicas diferentes de instalação podiam ser realizadas e com menor invasão, com menor agressão ao paciente. Isso tornou cada vez mais prático. Aí, por um outro lado, a indústria, produzindo implantes cada vez mais elaborados, com diâmetros e dimensões e designs cada vez mais concebidos para solucionar o problema do paciente. Isso fez com que o tratamento se tornasse muito mais fácil. O tratamento inicial do implante há 30 anos atrás era extremamente complexo e hoje, através de ganho de experiência e oportunidade de materiais, se tornou muito mais prático. Olha, tá aí, a gente está conversando aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues da Oral Sim, que está completando aí os seus 14 anos, em 5 milhões de atendimentos nesses 14 anos e mais de 1 milhão de implantes instalados. Né? Quer dizer, eu fico imaginando quantos sorrisos, hein, doutor, restaurados aí. Com certeza, e a gente lembra dos pacientes, você lembra de cada instalação, você lembra de cada detalhe dito pelo paciente, você lembra de comentário de filha. Então é muito gostoso, porque você realmente recoloca o paciente no seu ambiente familiar. Você devolve ele à sociedade. Então ele comenta, olha, deixei de recusar convites, agora eu estou em todo lugar, virei arroz de festa, alguns brincam, né? Porque eu estou em todas. Porque a pessoa se sente mais confiante, coisas que eles geravam insegurança no dia a dia, coisas bobas, ir a um churrasco no final de semana, a família vai reunir todo mundo, tinha uma desculpa. E aí você vê os pacientes trazendo histórias cada vez mais bonitas. Esse é um ponto, aliás, um aspecto que a gente precisa ponderar de uma maneira importante, que é essa questão do aspecto social, como isso influencia, né, na vida do indivíduo. Com certeza, mexe muito, Marco. Você sabe, pacientes que às vezes fraturam um dente por um acidente, mas às vezes eu não consigo ver. Mas a pessoa nos procura por emergência falando, não, doutor, aqui eu procuro para saber se é o do lado ou do outro, porque às vezes é tão imperceptível para mim, mas para o paciente aquilo tem um significado tão grande, deixa ele tão inseguro. Então, realmente, a gente observa que o fator emocional mexe muito com a qualidade da boca, a saúde dela. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo aqui. A gente volta para o próximo bloco com o Dr. Marcelo Rodrigues da Oral Sim com a gente aqui, falando um pouco sobre o aniversário da Oral Sim. Já falamos aí sobre a saúde bucal de uma forma geral, a higienização, a higiene bucal. E a gente vai falar mais aqui no nosso Conexão de hoje sobre implantes. Não sai daí não, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Olha, Unimed Marília, cuidar bem da sua vida, esse é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da nossa Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, ela é 0 sódio, ela tem 8,6 de magnésio e 1,6 de cálcio. É o que tem, cálcio e magnésio, meu amigo, não tem nada de sódio aqui não. Por isso, quando você toma a Vitalícia, você logo percebe que ela mata a sua sede de verdade. E também com a gente, lá para Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rachaduras, lá para Reforço de Fundações. O intervalo e a gente volta na sequência para o último bloco do programa Conexão. Não sai daí não, que é tudo rapidinho. Até já.